Neste vídeo de hoje eu quero fazer um fechamento do ano da nossa carteira do canal. Como foram os dividendos, os aportes, como está a nossa carteira até o dia de hoje. Antes de te mostrar todos esses detalhes, eu te convido a se inscrever no canal. Assim você me ajuda a levar este conteúdo a muito mais pessoas. Muito obrigado. E aí, investidor, como é que você tá? Tá tudo bem? Comigo tá tudo bem. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Já estamos chegando a 6 meses da carteira do canal e eu quero te mostrar todos os detalhes de como é ter uma carteira de investimentos em fundos imobiliários. Mais do que apenas te mostrar, eu quero te motivar a começar a sua. Se você ainda não tem uma, você precisa ter. Mas Rodolfo, por que você bate tanto nessa tecla? Meus amigos, o nosso país passa por muitas mudanças todos os anos e, infelizmente, sempre para pior. O INSS, que era a segurança do nosso final de vida, já não é mais algo que você pode contar há muito tempo, porque ele tem muitos problemas para resolver. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo te explicando melhor sobre isso. Mas para resumir, não conte só com ele. Ele não será suficiente para todos. Na minha idade, por exemplo, 43 anos, já é muito complicado depender só dele. Imaginou nossos filhos? Crie mais uma fonte de renda passiva, aquela que trabalha para você enquanto você dorme, que não depende da força do seu trabalho, para você ter uma tranquilidade no futuro. Agora eu vou compartilhar minha tela com você para você ver tudo na prática sobre a carteira do canal. E eu já volto. Não sai daí, senão Papai Noel não vai entrar na sua chaminé. Então agora eu quero te mostrar como foi o desempenho da nossa carteira nestes 6 meses. Eu estou usando aqui esse site Meus Dividendos, mas poderíamos usar qualquer site, até mesmo uma planilha. Pode perceber que nós já passamos dos 30 mil reais em aportes, em patrimônio. Em 6 meses, nós gastamos 32 mil reais, o custo de aquisição. Tivemos os proventos de 868 reais nesses 6 meses só. E o patrimônio 30 mil, quer dizer, agora nesses últimos meses as cotas caíram um pouco de valor. Então nota que nossa rentabilidade está negativa em 1,36%. Tudo que nós gastamos para comprar mais o que a gente ganhou de dividendos, ainda assim está com um pequeno prejuízo de R$ 434. Mas lembra que eu falo, investimento é para longo prazo. Essa carteira tem apenas 6 meses. Lembra também que essa carteira é só uma parte dos investimentos que eu separo para demonstrar para vocês qual é a lógica, qual é a didática que eu uso para fazer os investimentos. Mas você pode imaginar que minha carteira como um todo está caindo muito mais do que isso. Uma análise que eu fiz, a carteira estava caindo mais de 8%. Então aqui você pode dar uma olhada como foi a rentabilidade. Então ela veio subindo. Em setembro ela estava com uma rentabilidade positiva de mais de 7%. E agora nesses últimos meses, devido a todos esses conflitos políticos que nós estamos vivendo no país, ela está caindo. Mas lembra, isso vai voltar. No longo prazo, o valor das cotas acompanha os lucros. Só aguardar. Aqui também tem um resumo, Em julho estava 2% positivo, agosto 4%, setembro quase 1% e agora esses 3 últimos meses caímos. Lembra, o valor das cotas diminuiu. Como eu não vou vender, então aqui apenas o patrimônio deu uma diminuída. Não posso dizer que é um prejuízo porque eu não vou vender. O prejuízo ele só se confirma quando você vende. Por isso que eu digo que você não pode pôr o dinheiro aqui que você vai precisar para daqui 1 ou 2 anos. Porque acontece de uma queda dessa e se você precisar do dinheiro e vender, aí sim você vai perder dinheiro. E aproveitar este momento para comprar novas cotas. Vou te mostrar mais para frente no vídeo como estão baratos algumas cotas e eu vejo o momento de compra. Abaixo tem um pouco aí do
da composição do portfólio, dos ativos que eu tenho, alguns que eu adicionei. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Aqui a gente já tem um perfil de mais anos estudando e investindo, então você precisa pegar algum ativo desse, estudar, conhecer ele para ver se faz sentido para o seu perfil. Não acompanhe o perfil dos outros, porque você pode correr um risco que você não está preparado. Aqui está mostrando os dividendos de dezembro de cada tipo de ativo, qual foi o valor total. Mais abaixo o histórico dos proventos. Aqui nesse site ele mostra para a gente algumas coisas interessantes. Por exemplo, quantidade de cotas que você tem, o valor que você pagou, o custo, preço médio, os proventos recebidos. Aqui você vê o lucro só da cota. Aqui você tem o lucro já considerando os proventos. Aqui você tem a rentabilidade só do ativo. Aqui você tem a rentabilidade do ativo mais os proventos. Então tem bastante detalhes aqui, importantes para suas análises. Aqui está falando um pouco dos proventos. Eu vou detalhar um pouco melhor agora, daqui a pouco na planilha. Mas você pode perceber que nós começamos aqui com o valor, fomos aumentando. E agora em dezembro esse é o valor recebido, que dá um total disso. Se a gente exibir quanto que dá isso em percentual, uma média de 0,70 aí, todo mês, sem fazer esforço, de maneira passiva caindo na nossa conta. E lembre-se, isento de imposto de renda, o que aumenta ainda mais o lucro. Aqui as operações de compra que eu faço. Veja que tem vezes que eu compro 2 cotas, que é o que sobra do dinheiro. Compro 2 cotas daquelas mais em conta, R$9 eu paguei, de um fundo que eu gosto. Não é só porque ele tem aquele valor na base 10, mas é um fundo que eu gosto. Agora deixa eu mostrar para vocês numa planilha melhor o que eu estou falando. Então, esse que é o nosso objetivo enquanto investidor. Acumular mais cotas e fazer o nosso dividendo subir todo mês. Ó quanto nós começamos, R$50, e em dezembro já nós tivemos R$234 de dividendos. Rodolfo, estou vendo ali um aporte, se você vê ali, tem um aporte de mais ou menos R$1.000 e poucos de dividendos. Mas isso é muito para quem ganha um salário mínimo, Rodolfo, 2 salários mínimos. É verdade, eu concordo com você. Inclusive, eu até entendo que, de acordo com o salário, é difícil você fazer certos aportes. Por isso, eu gosto de falar para vocês da gente investir em percentual. Por exemplo, começa no 5%. Fala 5% de qualquer valor, acho ele mais acessível para as pessoas. Por exemplo, quem ganha 1.500 começaria com R$75, já quem ganha 5.000, R$250, e para quem ganha 10.000, R$500. Então, eu acho que você tem que estabelecer um percentual. 5% é muito? Começa com 1%, 2%. Somente comece. E aí depois você vai ver e vai tomar gosto pela coisa. Aí depois aumenta, porque não dá para a gente ficar sempre ali no 1, 2%, senão a gente vai demorar muito para alcançar nossos objetivos. Por isso que eu mostro aqui, aí depois você tenta 5%, se você começou com 1, 2, depois 10, 20, você vai calibrando isso de acordo com as suas possibilidades. Rodolfo, esse mês, janeiro não dá, porque tem IPVA, tem matrícula, tem material escolar. Tudo bem, então volta para 5%, 2%, né? Não se culpe por diminuir um determinado mês. O importante é fazer todo mês de maneira constante para pegar o hábito. Por um bom motivo. Eu costumo dizer que se você não tem um motivo bom, forte, um propósito, no meu caso, o meu propósito é liberdade financeira. É poder continuar trabalhando, mas ter um dinheiro ali que me supre grande parte das minhas contas, ou até mais do que eu preciso, para eu poder escolher o que fazer, ou inclusive fazer nada.
Quando você não tem um propósito forte, um propósito firme, qualquer blusa, qualquer calça, qualquer celular, qualquer carro tira você do caminho do seu objetivo, da sua liberdade financeira. Por isso que você tem que ter um propósito e um objetivo muito forte, que seja capaz de não deixar você se distrair com qualquer comprinha, qualquer sentimento ali, qualquer emoção. Você chega no shopping e pá, joga ali os 5% e anula a possibilidade de você ter investido um dinheiro para o futuro. Você já gastou ali naquele momento. Ficou feliz 5 segundos, mas não vai te satisfazer como você precisa ou como você quer. Outro detalhe bem interessante, ó, se a gente, estou te mostrando aqui tudo que a gente conseguiu nesses 6 meses, e aí eu dividi, por exemplo, R$ 868 nesses 6 meses. Como nós temos apenas 6 meses, daria R$ 144,80 por mês, se a gente fazer uma divisão por 6, aí, uma média. E se a gente dividir esse valor no mês no dia, nós já podemos dizer que nós estamos ganhando R$ 4,83 por dia sem fazer nada. E é isso que a gente tem que fazer, avançando nos aportes. Como nós temos 6 meses, eu posso imaginar que se essa carteira tivesse 1 ano, nós já teríamos 10, 12 reais por dia. Então é isso que a gente tem que pensar, em avançar. Aqui em cima eu tenho ali os controles todos das cotas, né, de quanto cada ativo pagou no mês. Aqui um detalhe também por mês e por ativo, quanto pagou para chegar naqueles valores. Aqui um gráfico rápido para te falar, para te mostrar quando nós temos metas. Ó. Imagine que a gente tinha uma meta de 10, alcançamos em quase todos, aí subimos a régua para 20. Então pode ver que já temos ativos que nesse último mês, que é aqui a barrinha verde, já está quase chegando lá e a maioria já passou. Então logo logo é hora de subir mais um degrau, ter uma meta aí de R$30. E quando você vai fazer os aportes, inclusive você pode se basear por isso. Só aportar nesses 2 ativos que ainda estão longe da minha meta, isso pode ser um indicador para você. Aqui as compras que eu fiz, essas daqui nós fizemos em novembro. Então aqui tem os ativos, quanto pagamos na época, o preço médio, que eu sempre calculo a cada nova compra. E dezembro, os aportes, alguns ativos que eu coloquei na carteira, que eu vou explicar um pouco, o Juro 11, por exemplo, RZTR 11. E aqui um resumo geral das compras. Então, aqui quanto que está o preço médio, quanto que está o preço no dia que eu estou gravando, pequeno prejuízo aqui da compra para ao preço atual. Mas por que está mais alto, Rodolfo? Porque aqui eu não estou prevendo ainda os dividendos. Depois eu vou adicionar aqui nessa planilha para vocês verem como faz diferença os dividendos. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouco a alocação. Então, notem que eu tenho bastante de tijolo, ó, e tenho pouco de papel nessa carteira. Então isso justifica alguns aportes em papel. Fora que ele está bem descontado, porque nós viemos um momento de deflação e eles estão com o preço mais abaixo, por isso que eu adicionei. Agora eu vou falar um pouco para vocês de alguns ativos que eu adicionei, né? Um pouco o porquê adicionar determinados ativos neste momento. Então tem aí o MCCI 11, que eu já tinha na carteira, coloquei mais um pouco. Ele é um fundo de papéis. Aqui está mostrando quanto ele pagou no ano, 14%, uma taxa muito boa. Aqui o preço sobre o valor patrimonial mostra que ele está com um pequeno desconto. Liquidez diária de 3 milhões por dia de negociações. Eu gosto de fundos que tem pelo menos 1 milhão em negociações por dia. Isso dá uma liquidez que eu acho segura para nós. Note que ele desvalorizou bastante esse ano, né? Esses últimos 12 meses. Cotação dele quanto está. Então, por isso que eu acrescentei mais dele na carteira. Porque eu também estou com um percentual baixo nos de papéis. A cotação dele nos últimos 5 anos. Dividendo que ele paga, ó, anualmente tem crescido. Isso é importante para mim, pois a minha carteira é focada em dividendos. Ó, aqui nesse site mostra um pouco quanto ele pagou todo mês.
que mostra também o dividend yield dele crescente. Ó. Vou te mostrar mais um ativo que eu acrescentei lá na carteira, se você perceber nas compras, que é o VRTA11, também é um fundo de papéis. Ó, nota que ele pagou um dividendo muito interessante esse ano e ele está com um PVP menor que 1, que indica desconto para a gente sobre o valor patrimonial, liquidez aceitável para os meus critérios, pagamento dos dividendos dele, na média aí, dividend yield também que ele tem pago é alto por mês, ó, se você der uma olhadinha, agora que deu uma baixadinha por causa da deflação, ó, mas sempre ali acima de 1%, ó. Vou te mostrar um outro fundo agora. Esse eu não coloquei na carteira. Eu vou te explicar o racional disso. Esse já é um fundo de logística. Nota que ele está com desconto muito melhor que os de papéis. Olha lá. 0,86. Quer dizer, 14% de desconto. O DI dele é um pouco mais abaixo. É normal isso nos fundos de logística. É um DI abaixo, mas é muito constante, é muito bom. Nota a valorização do ativo, né, no último ano. Liquidez aceitável, do jeito que eu falo para vocês, mais de 1 milhão. A cotação dele subindo. Se você olhar os pagamentos, ó, sempre constantes. Dividend yield também dá uma oscilada mais crescente. É o que eu falo, ó, no longo prazo é isso que importa. Ó, é a seta aí, ali para cima, ó. Se você é um investidor de longo prazo, não se preocupe com esse sobe e desce. O negócio é daqui para lá. Para quem não conhece o ativo, PLG, ele tem alguns imóveis em São Paulo, outros em Pernambuco e um Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, bem diversificado. Aqui você consegue ver quais são esses imóveis, ó, qual a área. E aí que eu falo para vocês do racional. Tem muitos fundos de logística descontados, como esse que eu estou te mostrando aí, o XPLG. Mas por que eu não comprei? Porque na minha carteira geral, eu já estou muito posicionado nesses ativos. Inclusive na carteira do canal, você pode perceber que eu tenho um percentual muito grande lá nos fundos de logística. Então, para a gente diversificar, eu tento ficar ali entre 5% e 6% de cada ativo, mas sempre tem aquele ativo queridinho que a gente acaba passando um pouco desses limites, mas o bom é você ter essa diversificação. E como que a gente faz essa diversificação? Vendendo, perdendo dinheiro? Não, quando nós vamos fazer os nossos aportes, nós vamos aportar naquele que estamos com os percentuais menores, que aí automaticamente os percentuais vão se rebalancear sem que a gente tenha prejuízos. Esse é o motivo por que eu não comprei XPLG ou mesmo outros fundos de logística que eles estão amassados por esses últimos acontecimentos aí no cenário político que impacta diretamente no mercado financeiro. E aí, viram que ter uma carteira de investimentos em fundos imobiliários não é algo impossível? É só começar, avançar aos poucos, mas sempre em frente, constante. Quer um exemplo de perseverança e que as coisas não acontecem da noite para o dia? Messi jogou sua primeira Copa aos 19 anos, no ano de 2006, mas só levantou a taça aos 35 anos de idade, na sua quinta Copa. Não desista, sempre é tempo de conquistar seus sonhos. Espero que eu tenha te ajudado a entender, principalmente te motivado a ter uma carteira de investimentos. Este é o meu maior objetivo aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha que ajuda muito o nosso canal. Aproveite e dá uma olhada nestes novos vídeos que vão aparecer em tela para você. Muito obrigado, te espero nos próximos vídeos e tchau!